Acreditamos que cada pessoa carrega um universo, que cada pergunta aprofunda e abre caminhos, que ouvir o outro é um ato de coragem e de amor. Neste espaço, a pressa fica lá fora. Aqui respiramos ideias, memórias, sonhos e verdades. Aqui, cada história é uma ponte, ligando quem fomos, quem somos e quem podemos ser. Bem-vindos a mais uma conversa fora da caixa, onde a inspiração encontra humanidade e onde ser humano é o primeiro passo para transformar o mundo. O meu nome é Joaquim Sobreiro Duarte e hoje, à conversa comigo, tenho a Maria João Pereira. Olá, Maria João, bem-vinda a esta nossa conversa. Olá, Joaquim, muito prazer e é uma grande honra estar aqui convosco. O prazer é nosso e nesta nossa conversa eu costumo começar por uma pergunta que é uma pergunta fácil, por vezes de resposta difícil. Quem é a Maria João Mota Pereira? A Maria João Mota Pereira é sobretudo uma sonhadora. Sou uma sonhadora e sempre me considerei assim, apesar de, por vezes, esse título ter algum peso negativo na nossa sociedade, principalmente quando somos mais novos, mas acredito mesmo muito que ao sonhar nós estamos a construir algo, não é? E neste meu intuito de sonhar sempre o melhor, neste caso para a educação, que é aquilo que me proponho desde muito cedo. Muito bem. Então, a sonhadora de hoje, provavelmente a sonhadora de ontem e a sonhadora de amanhã. Vamos recuar algum tempo e recordas-te daquela pequena Maria João? Recordo coisas boas, maravilhosas sobre brincar na rua e andar de bicicleta e de patins. Tenho memórias sobre isso e no outro dia me lembrei sobre os ovos que eu atirei do prédio de um colega meu. Mas também tenho memórias não tão boas. E é engraçado que ambas têm peso e se calhar foram essas memórias, tanto a negativa como a positiva, que me levaram a fazer certas coisas então, na vida adulta. Lembro da memória, tenho a memória olfativa do perfume do meu primeiro professor e o facto de ter tremido de medo quando uma vez cheirei, quando estava no meio do metro com a minha mãe, por exemplo. E tudo isso marca e faz-me lembrar do meu propósito de agora. São às vezes algumas memórias que podem não ser tão boas, mas que nos alavancam a sermos o ser que somos. Quando é mais jovem, mais pequena, qual é que era o sonho da sonhadora, da Maria João? Eu sempre fui uma criança que fazia muitas perguntas e fazia perguntas a toda a gente, ou seja, novos, velhos, enfim. E o meu sonho sempre foi ser professora dos mais pequeninos, mesmo quando eu era pequenina, ou seja, isto era uma chacota, não é, na altura, porque imagina uma criança com 5 anos ou 6 anos a dizer que queria ser professora dos pequeninos, sendo ela ainda pequenina. Mas o facto é que havia mesmo esta disposição da minha parte para ser professora dos pequeninos e dos bebés, ou seja, era tudo muito, com uma intenção muito forte em relação à primeira infância. E isso aí era alguma vertente de líder também que estava presente naquela pequena? No início sim, eu sou filha única, então tudo era não à minha vontade, mas com uma grande disposição para ser feito só por mim, não é? E com uma ligação muito grande a pessoas mais velhas. E a minha primeira infância foi sempre assim, não é? Vamos brincar, eu brincava com alguns colegas, não é? Com alguns amigos da rua, mas era muito à minha maneira, não é? Mas a coisa deu para o torto quando entrei na adolescência. Na entrada da adolescência foi um momento não de líder, mas para que a líder se recolhesse, porque
o meio onde eu estava envolvida sofreu uma mudança e eu tive que me recolher, porque era diferente e eu não tinha ferramentas para isso. Então a líder ficou assim um bocadinho dentro da caixa. Uhum. Isso. E como é que te sentistes naquele momento? Na adolescência, Sim, quando sentes esse processo de liderança, o, já que falaste em dentro da caixa, será que eras uma criança fora da caixa? tenho quase certeza disso. Olhando para trás, tenho quase certeza disso. Eu fazia perguntas que ninguém fazia. Era questões não do dia a dia, mas também do dia a dia, mas era questões que fazia pensar o adulto. E dava muitas vezes trabalho, não é? Eu era assim incomodativa. E quando Uhum. chego à adolescência, percebo que não posso ser desta forma porque os meus pais não são. Então eu rapidamente percebo que na idade da adolescência, que é quando nós encontramos os nossos pares e o nosso grupo e sentimos ali um efeito de pertencimento, não é? Um vínculo, eu não tinha. Eu não tinha com os meus pares, porque eu sempre fui uma rapariga, ainda por cima, rapariga, não é? Ainda por cima, a mulher diferente. Não havia aqui roupas justas e calças à boca de sino, havia uma roupa muito mais personalizada, digamos assim, algo mais meu. Não andava como todas as outras pessoas andavam, então havia aqui eu rapidamente percebi que eu não era como as outras, não no sentido, na altura eu sentia mal com isso, atenção, eu agora consigo ver que era um processo da minha personalidade, mas na altura sentia-me veras triste, porque não tinha o penteado que as meninas na altura tinham, não usava as roupas que na altura as miúdas usavam, porque eu não queria, ou seja, era algo que eu queria sentir-me bem com as pessoas, mas também não queria ficar igual a. Então andava Uhum. sempre aqui um sentimento contraditório. Sim. Um, o, o ser diferente, o fazeres de forma diferente, isso é algo que fez parte e faz parte, do perfil, da Maria João? Eu penso que sim. Eu penso que sim, porque ainda hoje, enquanto adulta, eu esforço-me para perceber no sentido de estar com o outro e estar no meio de todos os outros e enquadrar no sentido mais fluido da coisa, não é? Uma harmonia fluida e não falsa, também não é isso. Uhum. Mas a um certo ponto também há momentos em que eu prefiro estar muito mais à vontade e descontraída e ser eu própria no sentido de se eu quiser andar de fato treino ando, se eu quiser dizer um palavrão digo. Não precisamos estar sempre tão corretos e tão perfeitos como hoje em dia a sociedade quase que nos obriga. E eu sinto isso como professora, né? Nós, enquanto professores, existe um padrão ou um, um, um perfil Sim. que muitas vezes não está predisposto em relação a ir ao encontro da criança, mas sim um perfil daquilo que se sempre fez e sempre se tem que fazer e sempre foi assim feito. E, Sim. e nisso eu tenho noção que sou um bocadinho diferente. Uhum. E mesmo que não quiser ser, é algo que está em mim. Claro. Aquela criança, não é? Que ao fim e ao cabo, um, produziu o ser, Maria João, não é? Aquela criança que produziu. O que é que movia aquela criança, a fazer, mesmo que ninguém estivesse a ver? Acho que era a curiosidade de saber como é que as coisas funcionavam, como é que as pessoas faziam, porque da pessoa ter usado aquela expressão. Eu acho que a curiosidade sempre foi algo que me moveu. E quem estuda a educação, quem estuda a primeira infância, tem a noção que é a curiosidade que faz realmente mover a coisa. Sim. Durante todo o ser. E isso sempre manteve sempre essa chama muito acesa em mim, a curiosidade das coisas, por mais simples que sejam no nosso dia a dia, ok? Não é sobre coisas gigantes e super importantes como qualquer coisa assim a nível mundial, não, não. A subtileza da vida, porque é que a Joaninha não tem só pintas pretas, também há pintas amarelas, porquê? Por Claro. exemplo, ok? Sim. E, Eh,
entendias também que eram as coisas simples que poderiam fazer a diferença? Completamente, completamente. Eu tenho a plena noção que a dificuldade da relação entre o adulto e a criança, por exemplo, é exatamente essa subtileza que a criança tem de mostrar ao adulto as coisas mais singelas e a beleza das coisas mais singelas do dia a dia, a beleza daquilo que é simples, e o adulto, à medida que cresce, estou a falar como se eu não fosse, não é? Mas o facto é que, à medida que crescemos, há uma dificuldade, tudo nos parece muito durido, tudo parece que dá muito trabalho, quando, muito sinceramente, na grande maioria das vezes, a beleza está no simples, em fazer o simples. A criança faz o simples e cresce muitíssimo, não é? Sentiste naquela criança alguma vez a obrigação de comparar-te com os outros, seres comparada com os outros? Infelizmente é algo que nós fazemos inconscientemente. Não temos como fugir. Não, até porque nós crescemos em sociedade, nós evoluímos em sociedade, não há como não olhar para o outro e pensar, ok, tu tens algo diferente de mim e eu tenho algo diferente de ti. O problema não está aí. Eu acho que o problema está na interpretação que fazemos dessa comparação. Porque se eu olho e digo, olho para ti e vejo, realmente, tu tens olhos azuis, eu não tenho, tens olhos mais claros do que os meus, por isso eu acho que és mais bonito do que eu. Não, és diferente. Os teus olhos são diferentes dos meus, mas os teus olhos e os meus veem algo, ok? E nessa multiculturalidade existe algo muito bom que é a diversidade. Então a Uhum. comparação olhada como a diversidade da coisa é top. Se eu olho para a comparação e começo-me a auto-julgar, auto-negredir, eu não evoluo, Uhum. ok? Hum, aquela criança alguma vez duvidou dela própria? Tantas vezes, muitas vezes, eu acho que, e eu lembro-me de várias situações em que nós pensamos que estamos no fundo do poço, não é? E que não há mais volta a dar e o que é que vai acontecer. Se nós não duvidarmos um bocadinho, nós não conseguimos dar o passo em frente ou a corrida para a frente que é necessária. Mais uma vez, o duvidar, não há problema de duvidar, há o problema de estagnar com essa dúvida. Não é? A dúvida faz-nos pensar para que caminho é que vamos. E ainda hoje há coisas que eu olho e vejo e realmente podia estar a fazer mais e podia estar a produzir mais coisas para a ecologia já podia estar a crescer muitíssimo. Mas o facto é que eu continuo a ser professora segunda e sexta-feira, de segunda a sexta. Então não me vou multiplicar porque eu sou só uma. Então eu não posso duvidar das minhas capacidades enquanto empreendedora. Calma, eu tenho é que me priorizar no sentido, sou mãe, sou professora e depois sou empreendedora. Então se eu tenho as coisas bem divididas e hierarquicamente arrumadas, eu tendo a não duvidar tanto de mim. Uhum. Muito bem. Então, já estivemos com aquela pequena, com, a- com, com aquela pequena, não sei se era a Maria João, Era a João. era a João. Estivemos com ela, Maria João Pereira. Eu convido-te a ti e a quem nos vê e ouve a fazermos aqui só uma breve pausa. E depois vamos voltar para falarmos de quem é hoje e o que é que hoje a Maria João leva ao mundo e está por cá. Combinado? Então, vamos fazer uma breve pausa, voltamos já a seguir. Recordo-vos que hoje estamos aqui nestas conversas fora da caixa com Maria João Mota Pereira. Acreditem que vale a pena ficar aí e continuarmos, porque o propósito desta nossa conversa é deixar uma semente que pode florescer.
no teu terreno, sabe-se lá, ou no terreno de alguém. Então, vamos ficar por aí. Conversas fora da caixa, aqui na Rádio 100% Positiva. Cá estamos de volta nesta segunda parte das conversas fora da caixa. E nesta conversa, Maria João Pereira, e hoje vai estudar e vai se focar no propósito que era cuidar dos mais pequenos, não é? E que tipo de formação, que tipo de caminho académico foste escolhendo? Eu acabei o 12º ano, não é? E na altura tive a minha primeira filha. Isto tudo acontece não pelas linhas que supostamente, não é, em sociedade devem existir, mas eu comecei a minha casa não pela base, mas pelo telhado, como se costuma dizer. Então eu acabei o 12º e já com a Beatriz, foi a minha primeira filha, entrei na faculdade, em Educação de Infância, e fiz todo o meu percurso de licenciatura com a minha cobaia, não é? Com a minha cobaia já pequenina, e foi a coisa mais fácil que eu senti de fazer, foi exatamente a minha formação, a minha licenciatura. Os 12 anos de escola foram 12 anos muito penosos, nem sempre as coisas correram bem. Por outro lado, a faculdade foi o sítio onde eu melhor me senti. Eu tive vários anos da minha escolaridade em que não falava em público, não lia em voz alta, não fazia apresentações, e entro na faculdade e de repente a Maria João sai da caixa, onde foi colocada quando entrou na adolescência, saio da caixa no sentido em que começo a apresentar, começo a não ter vergonha de expor as minhas ideias, a reparar que realmente é preciso ter coragem para se falar e defender a infância, e foi realmente um processo e um momento muito bonito, apesar de estudar, de trabalhar ao fim de semana e de ter a minha primeira filha. Foi realmente, se calhar, a altura mais bonita, uma das mais bonitas da minha vida, sim. E desafiante. Muito, e um desafio muito saboroso, um desafio muito bom de se ter e de fazer. Eu acho que realmente todos os trabalhos que nos propunham e todos os estágios que tínhamos que fazer, eu fazia, claro que passei noites que pouco dormia, tudo bem, mas foi realmente no final da licenciatura, não é? No final dos 4 anos, o meu sentimento de eu consigo, eu fui capaz, eu finalizei, eu tenho a minha filha, foi assim algo como super-herói, estão a ver? Super-heroína, Mulher Maravilha, estão a ver sentir? Eu senti-me assim. Sim. Educadora de infância, começas logo a trabalhar e colocar em prática? Já colocavas algo em prática em casa? O mais engraçado é que não. Porquê? Porque tenho o meu segundo filho e não começo logo a trabalhar, mas começo logo passado um ano, porque também fiquei com ele e começo a trabalhar já com 2 filhos, um deles pequeno, e a iniciar também aqui na minha zona do Montijo, que é onde casei, onde ficámos, não é? Depois da faculdade, e começo uma vida nova. Não é? Nós, quando começamos o nosso primeiro trabalho, apesar do meu primeiro trabalho na área, ok? Claro. Na área, porque eu trabalhava ao fim de semana, e foi um começo, e sempre trabalhei na minha área, desde aí. O que é ser educadora infantil? Ou educadora de infância? Educadora de infância, eu adoro esse nome. Antigamente, educador de infância, as educadoras de infância eram as jardineiras. Por isso é que muitas vezes nós tínhamos até a roupa, a jardineira, não é, de ganga. Porque a jardineira cuida do seu jardim e semeia e colhe, não é? E cada semente é de uma planta diferente. E existe num jardim não a mesma flor,
mas muitíssimas outras flores, e nascem plantas, e nascem frutos, não é? Então eu vejo a educadora de infância, o educador de infância, como aquele que cuida da diversidade humana. E a infância é isso, a infância é o começo de tudo. Nós, o adulto que somos hoje, somos porque existiu uma criança, e essa criança necessitou de ter ao seu redor um apoio desse jardineiro, não é? Desse educador que o ajudasse não só a conhecer coisas novas, como a escolher coisas, não é? A experienciar coisas. E para mim o educador de infância é aquele que cuida e potencializa a infância, que é o começo do ser humano. Sim, é muito interessante e aplicaste em um termo que eu não conhecia, mas faz todo o sentido, do jardineiro, de cuidar do próprio jardim. Como é que mais à frente começa a aparecer aqui a ecologia educacional? Queres-me falar sobre isso? Aconteceu este projeto por uma necessidade minha. Se, por um lado, enquanto educadora, eu não tinha problema algum em me relacionar com as crianças, com o meu grupo, com alguma criança que viesse ter comigo, eu comecei a ter dificuldades em me relacionar com adultos, diretores, colegas de trabalho, não tanto os pais, que eu sempre tive uma relação muito próxima com os pais, porque tínhamos o intermediário que era o filho, não é a criança. Agora, por que razão é que eu estava a ter dificuldade com os outros adultos? E eu comecei a estudar sobre comunicação. E quando eu quando eu em 2018 me aprofundei, 2018, 19, 20, 21, foi o tempo que eu me aprofundei sobre a programação neurolinguística, aconteceu uma virada, mais uma chave que vira e que eu consigo me apoderar de tudo o que sou eu enquanto pessoa e consigo perceber que eu tenho que cuidar primeiro do meu jardim interior. Então, se eu cuidava e ajudava a cuidar do jardim e das sementes que tinham à minha volta, que era o meu grupo de crianças, eu comecei a perceber que ao cuidar do meu jardim interior, eu conseguia trabalhar de uma forma muito mais fluida e dinâmica e verdadeira com as pessoas que estavam ao meu redor. E foi por aí que nasceu a ecologia educacional. Este nome, depois de muito pensar, mas realmente é exatamente aquilo que eu defendo. A ecologia entre nós, pessoas, nós somos, lá está, eu sou a Maria João, que sou professora, que sou mãe, que sou mulher, que sou esposa, que sou sonhadora, que sou várias coisas. E essa ecologia de mim enquanto pessoa, se eu não me apoderar de tudo de uma forma honesta e consciente, eu não me consigo doar no meu propósito, não consigo atuar verdadeiramente naquilo que eu me proponho a fazer, que neste caso é a educação, ser professora. E então a ecologia nasce nesse sentido. Sim, quando falavas há pouco que fostes à procura da própria comunicação e que a programação neurolinguística te permitiu dar outra direção ou outra sensibilidade, olhando mais para ti, por Sim, forma a poderes dar aos outros. correto. Eu vou dar aqui um exemplo muito prático, Joaquim. Força. O corar. Corar. Para mim, corar era sempre um sinónimo de aflição. Eu corava quando alguém se metia comigo na brincadeira, eu corava de raiva, eu corava cada vez que alguma coisa me estava a irritar. Então, eu não conseguia trabalhar isso comigo, porque se eu estivesse a discutir com alguém ou a ter uma opinião diferente, e se eu começasse a sentir-me a corar, já não conseguia raciocinar e responder à outra pessoa. Eu ficava só presa em mim, no sentido de estás a corar, estás a ficar vermelha, o outro está a ver que estás a ficar vermelha, o que é que o outro vai pensar sobre o que estás a ficar? E eu começava logo assim, não conseguia encontrar aqui um equilíbrio entre mim e eu própria em relação a responder ao outro.
Isso foi uma das aprendizagens mais importantes que eu fiz sobre mim, que é o facto de eu coro, eu fico corada, não preciso usar blush, porque eu fico corada quando estou a divertir-me com alguém, eu fico corada quando estou a ficar irritada com alguma situação, eu fico corada quando o meu marido se mete comigo, e é algo que sou eu, faz parte de mim. Sim, sim. E está tudo bem. Está tudo bem em ser como sou. Uhum. E E isso ajudou completamente a ser a pessoa que és hoje e a profissional que és hoje. sim, completamente, completamente. É Sim. algo que este conhecimento de mim própria enquanto pessoa, no sentido daquilo que eu posso fazer, daquilo que eu... Não é uma questão de eu ser a super mulher, é eu perceber quais são as minhas potencialidades, ter o foco e ter os olhos bem analíticos sobre aquilo que eu posso melhorar e atuar sobre isso. Eu, não é o outro, sou Sim. eu. Naturalmente que todas as crianças que se cruzam com a Maria João de hoje são umas privilegiadas. Eu quero acreditar que sim, mas há muita coisa ainda para aprender, muita coisa para se modificar, mas eu, como diz Maria Montessori, que é uma pedagoga, uma médica, que não está entre nós, não é? Já do século passado, e que dizia sempre o facto, recebe a criança com a melhor das tuas boas maneiras. E cada vez que alguma criança vem a ter comigo e que fala e que me escolhe a mim para conversar com ela, eu penso sempre nisso, que é, responde com toda a tua delicadeza, responde com toda a tua educação, responde com toda a tua atenção, porque se calhar podes ser o único adulto que naquele dia a criança vai ter como farol. E então, apesar de há muita coisa que eu ainda quero aprender e fazer, e não sou perfeita, e há dias em que não tenho paciência nem para mim, quanto mais para os outros, ok? Mas tento todos os dias ser uma professora que está lá para os seus alunos. Terapeuta educacional. É. Isso, O que é efetivamente uma terapeuta educacional? para mim, um terapeuta educacional tem não digo uma obrigação, mas tem o dever de olhar para esta criança ou para este ser que está à sua frente com um olhar holístico, sistémico. Esta diversidade de pessoas, não é? E uma criança é uma pessoa, muitas vezes esquecemos disso, mas o facto é que esta diversidade de seres nós temos que olhar como uma mais-valia neste crescimento da humanidade. E é impossível eu olhar para uma criança e pensar, não, ela vem para a escola e na escola só se aprende a ler e a fazer contas. Esta criança, esta pessoa tem uma ecologia à sua volta, não é? Uma estrutura à sua volta com várias variáveis, e eu como terapeuta educacional, o meu dever é perceber exatamente que bagagens é que esta criança traz, como é que eu posso atuar, conhecendo-a. Não fazemos milagres, mas vamos conhecer por que razão é que esta criança não tem vontade de aprender, por que razão esta criança está extremamente cansada. Olhar aqui numa vertente holística, no sentido em que a criança não existe sozinha, existe como uma família. Esta família tem que ser ouvida, deverá ser ouvida e acolhida, porque aquilo que eu sinto agora nesta vertente mais séria, no sentido do nosso sistema educativo, os pais andam muito confusos. Educar hoje em dia é uma tarefa muito complicada para quem anda confuso e para quem anda acelerado. E a escola, se olhar só para a escola no sentido de aqui só se aprende a ler e a escrever, não acompanhar toda esta evolução,
vai-se perder pelo caminho, a família fica para um lado, a escola fica para o outro, e a criança, cada vez mais dividida, não se sente um ser humano completo, porque para um lado estão uns, para um lado estão outros, e eu, fica onde? Então o terapeuta educacional existe nessa função de juntar todas estes sistemas que fazem parte da criança. Extraordinário. Extraordinário esta abordagem, porque leva a pôr o foco no importante e no global, e não separar a educação do ensino, não é? Porque por vezes separa-se a educação do ensino. É um trabalho nobre. Ser educador de infância, mas com esta bagagem, que provavelmente essa bagagem veio da tua curiosidade e de continuares a explorar conhecimento e ferramentas, percebendo que acabaste uma licenciatura e que era uma licença para aprender. Tal e qual. Tal e qual. Não é? Essa é. E podemos deixar aqui quase que em rodapé, que o conhecimento, a aprendizagem, é um processo. E é um processo para uma vida. Para uma vida. Continuarmos nesse processo, porque a troca de experiências, o conhecimento, isto é enriquecedor. Também observei que havia o Instituto Ana Miki, é isso? É isso. Fala-nos um pouco sobre... Então, quando eu escolhi esta formação de terapeuta educacional, fui à procura, não é? Porque as coisas aparecem e têm um propósito para acontecer e para aparecerem, eu acredito muito nisso, e dei de caras com a professora Ana Pedroso, também a professora penso, do segundo ciclo, mas que entretanto abandonou a educação para se dedicar só a esta parte mais holística do ser humano, e fundou ela própria esse instituto, e foi nesse instituto que fiz a formação de terapeuta educacional, sempre nesta versão mais holística, espiritual, sistémica do ser humano, aqui neste caso mais direcionado para a infância. Uhum. Neste momento da tua vida, se eventualmente houvesse outra atividade, outra profissão que te aparecesse, havia? Qual seria? Ou nem por isso? Neste momento, olhando, se eu pudesse ir para uma vertente mais da investigação, e no sentido mesmo de estar no terreno a investigar, como se fosse uma PJ educacional. E lá estou eu aqui a inventar coisas, mas é o que realmente eu olho e vejo. Eu precisava de ter tempo para observar as crianças no nosso sistema de ensino, estar dentro das salas dos colegas para, na altura, poder dizer: olha, vamos fazer aqui de outra forma, experimenta, vamos ver o que é que dá, esta minha sugestão. Mas isto é quase uma utopia, porque infelizmente nem todos os profissionais de educação olham para esta parceria como algo de bom, não é? Mas sim como algo de: vais-me apontar o dedo, estás-me a avaliar, e avaliar é mau, não é? Sendo que é uma das coisas que eu sempre me habituei a ter no meu espaço, na minha sala de atividades, eram as estagiárias, não é? Várias pessoas que vinham, entravam, saíam, e tudo isso é enriquecedor. As crianças ganham uma bagagem de diversidade sobre os adultos, não é? Os adultos podem observar e estar e perguntar, porque há ali espaço, não é? E tempo para se fazer perguntas, e chegamos a adultos, e perguntar parece mal, e a dar opinião, mesmo que seja uma opinião
que vá transformar ou até modificar alguma coisa. Uma opinião é sempre vista como algo de mau, e não estamos aqui a fazer a falar das opiniões das redes sociais, está bem? Não estou a falar dessas Nada opiniões. disso. Estou a falar de opiniões de, olha, eu estive a ler sobre este autor que diz sobre isto, e o que é que tu achas de aplicar aqui na tua sala, por exemplo, não é? Estamos a falar dessas opiniões. Sim, fazer reflexões de forma desassossegadora e construtiva. Isso. Então, para mim, hoje em dia, se eu pudesse voltar atrás para... e é engraçado, porque se eu voltasse atrás não tinha a experiência que tenho hoje, então isto é sempre assim. Mas eu gostava muito de investigar mais sobre a educação. Poder ter tempo para investigar mais sobre a educação. Muito bem. Então, convido mais uma vez e a quem nos escuta e vê a fazermos aqui uma breve pausa, porque a seguir vamos fazer mais algumas investigações. Fico por aí. Maria João Mota Pereira é a nossa convidada de hoje aqui nesta conversa. É uma conversa fora da caixa, de uma forma descontraída, que a pode ver no YouTube, nas redes sociais da Rádio Pensar Fora da Caixa. Mais do que isso, também vai ficar em áudio, disponível na rádio e também no podcast da rádio. Por isso, depois, se gosta, partilhe, divulgue, olha, e seja também, aproveitando o termo, um jardineiro ou uma jardineira da própria educação, quer seja das crianças ou dos adultos. Então voltamos já a seguir. Joaquim Sobreiro Duarte conversa com pessoas que de uma forma ou de outra impactam as nossas vidas. Ora bem, cá estamos de volta nesta terceira e última parte desta conversa e falávamos há pouco em investigar e vamos continuar a investigar. Eu sei que, pelo aquilo que eu entendi, que és uma pessoa da pergunta. Gostas de perguntar, gostas de questionar. Então agora, será que houve alguma vez, ou hoje, tens alguma pergunta que gostasses de responder que nunca ninguém te fizesse essa pergunta? Eu gostava de perguntar, mas isso é algo que me leva a construir a ecologia. É sempre esta pergunta, Então, que é: qual a dificuldade ou o porquê da dificuldade dos adultos em se relacionar com as crianças? Porque é que os adultos teimam em dizer que os miúdos são difíceis? Esta criança que agora é difícil não nasceu difícil, não é? E dá-nos dores de cabeça. E atenção, não é que eu tenho filhos ainda adolescentes, eu sei, não é? Eu sei que há crianças que nos tiram do sério. A pergunta que eu faço é: adulto, porquê é que tu não pensas sobre o facto de qual a razão para que essa criança te esteja a tirar do sério? Nunca pensámos sobre isso, não é? Não olhamos para nós, não é uma questão de sermos a causa, mas infelizmente, na grande maioria das vezes, o adulto é sim a causa para o desassossego da criança. E não deve ser visto como culpa, mas sim como uma responsabilidade. Sim. E será que esse adulto, naquele momento, deveria de incorporar uma criança? Ou seja, deveria de olhar também como uma criança? Esse é outra das minhas questões. Por que razão é que nós chegamos a adultos e nos esquecemos da criança que fomos? Porque parece que ficou numa caixinha escondida, não é? Nós escondemos aquilo como se fosse algo terrivelmente perturbador ou terrivelmente assustador, e se calhar até foi. Mas o adulto que somos hoje, não é? Devemos esse respeito e essa À própria criança?
Sim, mas é um sentimento que nós devemos ter no sentido de, se não fosse essa criança, mesmo que magoada, não seríamos o adulto que somos hoje. Então há um dever de um singelo agradecimento, não é? Porque Uhum. a criança foi. Nós agora, enquanto adultos, o dever que temos é de olhar para essa criança anterior e antiga, não é? E, ok, eu estou-te a ver agora, eu percebo agora o que fizeste, o que disseste, hum, e compreendo-te e aceito-te, não Uhum. é? E não há esse processo, não há. Ficou fechado naquela gaveta e é natural que quando chegue outra criança, porque nós temos uma tendência para repetir ciclos quando esses ciclos não são estudados, não é? Quando não damos importância, volta-se a repetir, porque será, não é? Porque será. E o que faz é que muitas vezes aparecem crianças que nos dão água pela barba e nós ficamos a pensar, mas como? Porquê? Não é? Por que razão é que esta criança é tão difícil? Não, não. Por que razão é que não consegues perceber esta criança porque realmente não percebeste a tua própria criança? Uhum. E Em, Posso concluir que é importante que os adultos cuidem da sua criança, também, compreendam a sua criança. também, há duas coisas bastante importantes na relação entre adulto e criança, que é, primeiro, sim, compreender, aceitar e ter viva dentro de si, neste corpo de adulto, a criança que fomos, e saber qual a comunicação interna que temos connosco próprios. Não, nós podemos conhecer e aceitar a criança que já fomos, toda a nossa infância, mas se nós não soubermos comunicar, ter uma escolha de palavras e de pensamentos em relação à pessoa que eu sou, eu vou ser a minha primeira julgadora, eu vou ser a Uhum. minha primeira crítica, no mau sentido, Sim. ok? No mau sentido. Então, saber comunicar e saber ter esta consciência da nossa comunicação interna e ter consciência da criança que já fomos. São dois alicerces para uma relação útil, proveitosa e ecológica com a criança. Muito bem. Olha, Maria João, podemos aqui ter alguma reflexão sobre o facto dos pais, uh, a importância que o pai deve ter, ou pelo menos consciencializar que pode ter para ser pai, para serem pais? Eu sou realmente um exemplo, ou melhor, não sou exemplo, porque eu lembro-me de coisas, eu sempre disse que queria ser professora dos pequeninos e eu também sempre disse que queria ser mãe nova, muito nova. Eu não falava de pai, eu não falava de casar, eu falava de ter filhos. O que na altura, há 41 anos atrás, não é? Era assim um bocadinho estranho. Eu lembro da minha avó, não é? Que era de Coimbra, e dizer-me assim: oh filha, tu não podes dizer essas coisas, tu tens que casar primeiro. E eu só pensava para mim: mas eu não quero casar, eu só quero ter filhos. E a primeira coisa que eu podia dizer aos pais, era antes de ser pais, no sentido em que escolhe mesmo se queres ser pai. Não sejas pai ou mãe só porque já tens 41 anos ou porque agora já casaste e por passado um ano tens filhos, porque é assim o padrão. Pensa realmente se queres ter filhos no sentido de a continuidade de ti enquanto pessoa, se estás preparado para viver a potência de criares outro ser humano, se estás preparado em muitas vezes teres uma miniatura de ti próprio, não é? Porque há É, gentes que passam, não é? Como se costuma dizer, eles não saem às pedras da calçada, não claro. é? Então há toda muitas vezes o que acontece é que nós vivemos tão automáticos, tão acelerados, e estudamos e temos o primeiro trabalho e casamos e juntamos com alguém, ou melhor, juntamos com alguém, depois casamos, enfim, depois temos filhos, e porque é o que é natural, porque agora já cheguei já tenho que ter filhos antes dos 40 e não sei o quê. Espera aí, calma,
para um bocadinho, vem outro ser humano a caminho, ok? Claro. Isto não é para também ir para o outro polo oposto, que é, não vou ter filhos nesta sociedade louca, não vou trazer um filho ao mundo, neste mundo cheio de perigos e... Calma, nem tudo é um perigo, e há algo que é muito poderoso que se chama educação, não é? Que é exatamente esta preparação para a vida, e então aquilo que os pais mais precisariam neste momento era primeiro saber priorizar, e para saber priorizar é preciso ter tempo. E se as crianças não têm tempo, nós adultos também não. Só que sentimos de diferentes maneiras esta falta de tempo, ok? Hoje em dia um adulto produtivo é aquele que está a fazer muitas coisas e ao mesmo tempo, e não é um ser humano produtivo, não é isso. O ter sucesso não é fazer muitas coisas, mas realmente aquilo que deixas, não é? O teu legado enquanto pessoa. E andamos aqui um bocadinho à deriva. Acho que andamos assim um bocadinho à deriva, com poucos valores. A sociedade confunde o ser do ter Completamente. e prioriza o ter do ser. Completamente. Ainda vivemos muito aquilo que eu não tive, eu quero dar aos meus filhos. E muitas vezes não estamos a falar de sentimentos, estamos a falar mesmo de coisas, não é? Sim. Porque eu lembro-me que eu queria uma bicicleta e o meu pai na altura não me comprou a bicicleta, então eu vou já comprar uma bicicleta para o meu filho. O miúdo nem sequer sabe andar ainda, nem sequer pediu, nem sequer sabe o que é uma bicicleta, então, mas já há um triciclo e já há não sei o quê. Calma, isso foi a tua criança, não é este ser humano. Porque há uma dificuldade dos pais olharem para os seus filhos como seres humanos individuais que são. Apesar de terem genes e terem parecenças, mas não és tu. Tu tens que fazer o processo e o acolhimento da criança que tu foste. Esta que está aqui é uma nova, que tem outras necessidades. Se calhar nunca vai querer andar de bicicleta. Eu lembro dos meus filhos. Eu sempre fui de bicicleta, de andar na rua, de skate, e o meu marido igual, e os meus 2 filhos nunca quiseram aprender a andar de bicicleta. Claro. Só mais tarde, em adolescentes, o mais novo é que ensinou a mais velha a andar de bicicleta. Assim. Então não. E está tudo bem. Eles não têm que ser uma réplica dos pais. Não é? Os filhos não são réplicas dos pais, são seres humanos que têm o quê? Têm o privilégio de ter estes pais como pais, e os pais têm o privilégio de ter aqueles filhos como filhos. Sim. Por vezes podemos pensar que os pais querem que os filhos concretizem os sonhos que os pais não tiveram, não conseguiram concretizar. Isso é uma prova daquilo que falámos há pouco. Porque se eu não tenho consciência, se eu guardei numa gaveta bem fechada a infância que eu tive, ou que não tive, não é? Eu não digeri, não é? Não digeri todos esses sentimentos, e eu vou inconscientemente projetar isso nos meus filhos. E é algo que fazemos, lá está, inconscientemente. Porquê? Porque nunca ninguém nos disse, olha, anda a conversar contigo próprio, anda fazer o processo de aceitação e de conhecimento desta criança interna e antiga, e olha para ti como o ser completo que tu és. Porque só quando trazemos, saímos da inconsciência e trazemos à consciência esse trabalho, conseguimos depois educar com mais consciência, e não andar aqui aos trambolhões e a educar de uma forma quase, eu faço porque tu fizeste, não é? Claro. Tudo bem que há rituais e há situações em que há um passe de palavra, não é? Na educação, e faz parte, e ainda bem que isso acontece, porque é uma forma de transmitir a tradição de uma família, por exemplo, a receita de um bolo, ou alguma festa, alguma tradição, e está tudo ok. Agora estamos a falar aqui, não é disso, estamos a falar de algo que tu carregas a tua bagagem, a tua mochila, e que queres de forma quase até violenta, para dar
para a mochila do teu filho, sendo que não é isso que ele precisa. Sim. Não é uma continuidade de uma tradição da família, não, é algo que queres passar até de forma inconsciente. Sim. Pois, isso são um conjunto e uma série de situações que provavelmente precisavam de ser reformuladas. E que é muitos de nós precisamos de ter um autoconhecimento, conhecer-se a eles próprios. E nós, por vezes, desconfiamos que sabemos alguma coisa de nós, temos algumas ideias, mas efetivamente, quando mergulhamos no nosso interior, no nosso conhecimento, a coisa muda toda. Provavelmente, Maria João, eu particularmente, estou aqui a conversar destas coisas e a compreendê-las. Se eu recuasse 25 anos atrás, eu não estava a falar desta forma. Era diferente porque eu não me conhecia. E não quero dizer que eu hoje me conheça, mas pelo menos desconfio que já sei algumas coisas de mim. Não é? Isso é bastante importante, porque se nós passamos a nossa vida, que para mim é pouca, eu gostava de ter mais vidas para aprender mais coisas e fazer mais coisas, mas enfim, só temos esta, não é? Pelo menos agora. Se eu passo a minha vida e não a aproveito no sentido mais amplo da coisa, que é questionar, perguntar, fazer, duvidar, chorar, rir, eu sinto-me como um desperdício. Eu muitas vezes falo, e realmente às vezes sou um bocadinho rude com os adultos, porque eu vejo e ouço coisas e eu penso, que desperdício de vida. Estás a deixar, já estás morto sem saber. Andas só por, tu não respiras, tu só inspiras e expiras, só fazes isso, tu não respiras a coisa, não vives, não sentes, pois já estás morto e não sabes. E, por exemplo, é muito mau quando somos pais e isso acontece, mas pior ainda é quando somos profissionais de educação e isso acontece. Porque profissional de educação nós escolhemos efetivamente, no sentido de foi-nos dado várias opções e nós continuamos a teimar que queríamos ir e queríamos ser profissionais de educação. Então o mínimo que nós temos que ser é exatamente um investigador sobre a educação. Se estás na educação e não questionas e todos os anos fazes a mesma coisa, atenção, porque estás a prejudicar não só a tua vida, como a vida dos teus alunos. Sim, e isso é uma responsabilidade fantástica. Maria João, como nós, antes de começarmos a gravar esta nossa conversa, dizíamos que tínhamos aqui conversa para horas, mas estamos a chegar ao fim desta nossa conversa e queria-te, esta ecologia educacional é um modelo que tu queres implementar no mundo da educação? Sim. Olha a ousadia da pessoa, não é? Mas sim. A ecologia educacional não é uma metodologia de ensino, ok? A ecologia educacional é um programa, neste caso de formação para adultos, para trazer esta consciência sobre a tua forma de comunicar. Porque a primeira coisa que nós fazemos é realmente comunicar connosco. Antes de comunicar com quem quer que seja. E mesmo antes da criança aprender a falar, ela já está a comunicar com ela própria. E há muitas coisas que nós adultos fazemos, sem querer. Começamos logo desde bebés a castrar, sabes? A castrar aquele ser humano. Porque não permitimos que ele faça coisas quando ele tem capacidade e tem vontade e curiosidade para fazer. Então a ecologia serve exatamente como um programa de formação para adultos terem maior consciência sobre a sua comunicação e como esta atua na relação com a criança.
quer sejam pais ou educadores. Uma frase da ecologia é essa, a ecologia é para todas as pessoas que se relacionam com crianças e jovens. Esta é a chave, digamos assim. Muito bem. Maria João, se pudéssemos deixar uma sugestão, duas sugestões para este final desta nossa conversa, quais eram as sugestões que tu poderias deixar? Eu podia deixar perguntas. Pronto, que é muito interessante. Porque eu acho que é muito bom, e agora falando aqui para os adultos, a pergunta que eu deixo é: por que razão fazes o que tu fazes? Para quê a profissão que tu escolheste? Estas perguntas não no sentido de averiguar alguma coisa ou de eu querer saber alguma coisa, não sou eu que quero nada. Eu quero é dar-te a ti, fazer como Sócrates, não é? Dar-te a ti perguntas, fazer-te perguntas para te fazer pensar sobre o que é que andas a fazer. Não vivas a vida só porque sim, não é? No sentido de é um dia mais, como aos outros e igual aos outros e está tudo bem, não faz mal haver dias que sejam iguais aos outros, não é isso. Agora, temos muitos dias, uma vida inteira, então o que é que tu andas a fazer e para quê? Para quê a tua profissão? Porquê é que escolheste o que escolheste? Muito, muito, muito bem. São duas questões muito importantes. Naturalmente que tínhamos muito mais para poder conversar. Acredito que poderá ficar para outras oportunidades e, quem sabe, outros desafios que nós possamos ter. Quero agradecer a disponibilidade de te ter aqui e o privilégio que todas as pessoas que nos vão ouvir e ver têm deste ser humano. Este ser humano maravilhoso, este ser humano extraordinário, que mais do que tudo é uma jardineira. Obrigado, Joaquim. Agora lá está, estou a corar. Não conseguem ver daí, mas eu estou a corar. Muito obrigada mais uma vez, porque realmente às vezes é difícil nós darmos voz a certos projetos mais caseiros, não é? E eu fico muito, mas mesmo muito agradecida e sinto-me mesmo privilegiada de poder estar aqui a falar convosco e a trazer um bocadinho do meu sonho de mudar, de melhorar a educação no nosso país. Obrigada, Joaquim. Ecologia educacional. Obrigado a todos que estiveram connosco, que nos ouviram, nos sentiram, que esta conversa tenha despertado algo de bonito em ti mesmo, que estás aí desse lado. Pode ser um pensamento, pode ser uma pergunta, pode ser uma vontade, porque alguém muda por dentro e vai mudar por fora. A importância que isso tem. Por isso, mais uma vez, um agradecimento muito especial a Maria João Pereira. Convido-vos também a acompanharem as redes sociais, a ecologia educacional, porque vão, de certeza absoluta, trazer uma mais-valia. E esta conversa podem partilhá-la por aí. Então, a continuação de uma ótima semana, marcamos encontro para a próxima e quero-vos dizer que cada história é um convite para mais um ser humano. Até lá, a continuação de boa semana.